Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, ouvinte, internauta, o professor advogado da área previdenciária Paulo Bacelar já está conosco aqui para um bate-papo, para informação importante para quem quer benefícios da Previdência Social. Vamos fazer um giro com as nossas mensagens que chegam de ouvintes de todo o Brasil, começando pelos sertões de Crateús. O Carlos Monteiro diz o seguinte, professor Paulo Bacelar: tenho 56 anos de idade e mais de 26 anos de contribuição. Estava esperando para eu me aposentar com 2 salários. Com esse tempo de contribuição, ou seja, com 26 anos de recolhimento para a Previdência Social, já tenho direito de pedir a aposentadoria? Professor Paulo Bacelar, mais uma vez, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenô, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Mais uma vez estamos aqui juntos. E dizer o seguinte, Carlos, ainda não tem tempo para se aposentar ainda. Você teria que ter 99 pontos e 35 anos de contribuição, acima de 35 anos de contribuição e 99 pontos somando com a sua idade. Então você ainda só tem 26 anos de contribuição e 56 anos de idade. No seu caso, você só vai se aposentar com 65 anos de idade, que você não entrará ainda em nenhuma regra de transição. E a saber se você vai ter direito a 2 salários de benefício depende da média de contribuições que você tem desde 94 até o momento da sua aposentadoria. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, que quem está nesse perfil, no caso, o homem, como é o exemplo aqui do Carlos Monteiro, 56 anos de idade, 26 anos de contribuição, nesse perfil, as regras da reforma previdenciária foram bem duras. Luciano, primeiro você tem que ter 35 anos de contribuição para entrar em alguma regra de transição. E depois a idade mínima é de 65 anos de idade. Você, ouvinte, internauta de qualquer parte do Brasil, tem uma linha direta para receber esclarecimentos aqui no Jornal Alerta Geral. Mande a sua mensagem para o WhatsApp 085 99273 4353. De Crateús, tem agora a pergunta da Débora em Fortaleza. Eu trabalho de carteira assinada já tem 15 anos em casa de família e já trabalhei outros 14 anos sem registro, sem carteira assinada, e gostaria de saber se tem alguma maneira de juntar todo esse tempo. Minha idade é de 54 anos de idade e a Débora, professor Paulo Bacelar, diz que começou a trabalhar muito pequena como doméstica. Olha, Luciano, mesmo que ela junte esse tempo de 14 anos sem carteira assinada, isso não vai dar direito a ela se aposentar agora, porque ela só vai fechar os 29 anos de contribuição, com os 14 somado aos 15 que ela já tem de carteira assinada. E se o salário dela for salário mínimo, ela vai se aposentar com salário mínimo tanto faz se o tempo é maior ou menor. Então ela já tem os 15 anos necessários para aposentadoria e com certeza vai precisar ter 62 anos de idade para poder se aposentar. Então ela vai ter que trabalhar mais 8 anos, né, para poder ter os 62 anos de idade e poder se aposentar com 15 anos que ela já tem no mínimo. Explicação, Débora, bem clara do professor Paulo Bacelar, com uma exposição que serve também para todos os trabalhadores domésticos. No caso, a mulher se aposenta como trabalhadora doméstica aos 62 anos de idade e com 15 anos de contribuição. No caso do homem, com um salário mínimo, 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. É isso, professor Paulo Bacelar? Exatamente, 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. Tem mais pergunta, hein? Em Beberibe está Matias Alencar nos acompanhando pela FM agora 107.5. Minha esposa está grávida e ela sempre trabalhou de carteira assinada. Ela tem direito a algum auxílio do INSS? Depende. Se ela estiver ainda trabalhando de carteira assinada, ela vai ter direito ao salário maternidade. O salário maternidade para a segurada empregada é a empresa que paga, não é o INSS. Ela vai ter o salário maternidade durante os 4 meses após o parto. Se ela já perdeu o emprego, não está mais trabalhando, você tem que ver qual a data da última remuneração para saber se ela ainda é segurada da Previdência na data do parto. Você tem que projetar a data do parto e saber se tem mais de um ano
que ela teve a carteira dado baixa, né? Se ela foi demitida. Então, se ela tiver mais de um ano, você tem que ver se ela ainda é segurada da Previdência para saber se ela vai ter algum direito a um salário maternidade. E nessa situação, professor Paulo Bacelar, quando a mulher grávida que foi demitida tem direito ao salário maternidade, tem uma exigência na regra previdenciária para ela ter trabalhado determinado tempo antes da demissão e antes da gravidez para ter direito ao salário maternidade? Boa pergunta. Para o salário maternidade, são necessários 10 contribuições para carência, que é efeito da carência. Mas isso é uma exceção para a empregada e a empregada doméstica, que não tem essa exigência de 10 contribuições. Então, não importa o tempo que ela ficou de carteira assinada antes do parto. O que importa é que ela seja segurada na data do parto. Ou seja, se ela trabalhou de carteira assinada e foi demitida, da data dessa demissão, ela deve contar um ano para frente, para saber se ela vai ter o parto nesse período de um ano. Se ela receber o seguro-desemprego, esse período passa a ser de 24 meses, ou seja, de 2 anos. Então, nesse período de 2 anos, ela é segurada da Previdência, ela não precisa contribuir, não precisa fazer nada. Ela continua sendo segurada da Previdência nesse período e se um parto acontecer num período de 2 anos, ela terá direito ao salário maternidade. E nesse caso, como ela já está desempregada, quem vai pagar o salário dela é o INSS. Ela precisa requerer o benefício no INSS. Se ela estiver grávida e vai ter um parto ainda trabalhando, quem paga é a empresa, não precisa ir ao INSS. Matias Alencar, tudo bem explicado, mas se você tiver outra dúvida com a sua esposa, reafirma a pergunta, porque nós estamos aqui à sua disposição para responder e esclarecer tudo na área da Previdência Social. O Antônio Carlos em Trairi diz o seguinte: eu trabalho como segurança de uma empresa privada. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se tenho direito à insalubridade e se isso vai aumentar ou melhorar alguma coisa na minha aposentadoria. Olha, a insalubridade, geralmente você tem direito, né, pelo fato de ser segurança, mas o que vai acontecer recebendo a insalubridade é apenas o seu salário, que vai aumentar, e aí a sua média de contribuições também vai aumentar, porque o adicional de insalubridade ele é contado como salário de contribuição. Então ele vai somar o seu salário e vai ter o desconto da Previdência em cima do salário bruto, que é o salário mais os adicionais. Mas em relação ao tempo de contribuição, o fato de receber adicional de salubridade não é necessariamente um fator de aumento de aposentadoria, de tempo, não a diminuição do tempo, como se fosse uma aposentadoria especial. Agora, o fato de ser vigilante, dependendo se é armado ou não é armado, e dependendo do PPP que você precisa ter da empresa, você pode ter direito à aposentadoria especial, mas não tem nada a ver com o adicional de salubridade. Nesse caso, quando a gente fala sobre aposentadoria especial, professor Paulo Bacelar, quanto tempo de contribuição, qual a idade, porque o Antônio Carlos expõe essas dúvidas aqui, mas ele não diz quanto tempo tem de carteira assinada, nem qual é a idade. Luziano, em regra, com a reforma da Previdência, foi criada também a idade mínima para aposentadoria especial. Então, de 60 anos de idade para um homem e 25 anos de contribuição. Você que nos acompanha, como o Antônio Carlos em Trairi, pela Agora FM 104.1, que cobre todo o Vale do Curu, pode nos mandar a mensagem aqui na área da Previdência Social. Anote aí o nosso WhatsApp, 085 99273 4353. Laís em Fortaleza. Tenho 2 assinaturas na minha carteira de trabalho. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se isso influencia no tempo e no valor da minha aposentadoria. Sim, influencia no valor. No tempo, não. O tempo é um só, porque qualquer atividade concomitante só vale como um tempo só. É o mesmo período. Agora, o salário, sim, porque vai somar os 2 salários dos dois vínculos, e aí você terá direito à aposentadoria com a média de todos os seus salários desde 94 para cá. E quando 2 assinaturas influenciam no tempo de aposentadoria, professor Paulo Bacelar? O tempo, como eu disse, é o mesmo tempo, não influencia em nada, é um tempo só. No caso, professor Paulo Bacelar, por exemplo, para quem trabalha na iniciativa privada e no serviço público, vai ter alguma diferença? Se for um regime próprio de previdência, será o mesmo tempo, mas em 2 regimes diferentes. Então você pode ter 2 aposentadorias se implementar as condições em cada regime. Se você trabalhar durante o tempo necessário para aposentadoria no regime geral, vai ter direito à aposentadoria no regime geral. E se tiver direito ao regime próprio de previdência, implementando as condições, também terá a aposentadoria no regime próprio. Ou seja, 2 aposentadorias ela pode ter.
Nós abrimos o Alerta Geral de hoje, professor Paulo Bacelar, com a pergunta do Carlos Monteiro de Crateús. Você lembra que ele falava que tinha 56 anos de idade e 26 anos de contribuição? E agora tem uma pergunta bem parecida, que é do Matias em Fortaleza. Gostaria de saber se falta muito tempo para eu conseguir minha aposentadoria. Tenho 57 anos de idade, mas apenas 17 anos de contribuição. E aí, professor Paulo Bacelar, quais são os caminhos da aposentadoria do Matias em Fortaleza? Nesse caso, do mesmo jeito, né? Ele tem até menos tempo, né? Tem 17 anos, mas ele já tem um mínimo também, que é de 15 anos de contribuição. Então, nesse caso, ele também irá se aposentar por idade, com 65 anos de idade. Ele pode continuar contribuindo, se ele estiver trabalhando, ele vai continuar contribuindo, vai aumentar a média dele, porque quanto mais você contribui, mais aumenta a sua média e o percentual também, e ele terá direito quando tiver 65 anos de idade, ou seja, daqui a 7 anos de idade. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, por exemplo, se o Matias receber um salário acima do mínimo, vale a pena chegar aos 35 anos de contribuição? Como é que ficaria essa situação dele? Cada ano que ultrapassar os primeiros 20 anos de contribuição para o homem, aumenta o seu percentual, na média, de 2%. Então, com 40 anos de contribuição, eu tenho 100% da média de contribuições desde 94 para cá. Com 20 anos de contribuição, eu tenho apenas 60% da média de contribuições de 94 para cá. Cada 2 anos que passa de 20 anos, eu tenho um aumento de 2% na minha média. Vamos continuar no interior do Ceará. Valéria está em Ibicuitinga. Sou funcionária pública efetiva. Já contribuí também com o INSS. Gostaria de saber se quando eu for me aposentar, a aposentadoria vai ser com os dois, ou seja, com o regime próprio e o regime geral. Eu tenho 51 anos de idade e 12 meses de contribuição. Faço os cálculos para a Valéria. Ela anotou aqui, professor Paulo Bacelar, 12 meses de contribuição. Mas como você vai falar de tempo de contribuição, então vamos aqui contextualizar a Valéria, né? Pode ser 12 anos, né? Exato. Olha, se ela tiver, como eu disse aqui na resposta de um ouvinte anterior, se ela tiver implementado condições no regime próprio e no regime geral, ela terá direito a 2 aposentadorias, tanto no regime geral como no regime próprio. Se caso um tempo do regime próprio ou do regime geral não chegue até o final, quer dizer, não implemente as condições, tenha pouco tempo, ela pode levar um pedaço daquele regime, tanto de regime geral como de regime próprio, para ser utilizado no outro regime que não seja concomitante. Então, se eu tenho um período lá atrás que eu trabalhei no INSS e hoje eu sou funcionária pública, eu posso pegar esse pedacinho do regime geral, do INSS, e levar para o regime próprio e ter uma aposentadoria só no regime próprio. Por isso, precisa analisar o caso concreto, quanto tempo tem em cada regime, para ver se vale a pena ela levar de um regime para o outro. E independente do regime de previdência, que no caso da Valéria, o que vai pesar também é a idade, ou seja, 62 anos de idade em qualquer situação. Exatamente, 62 anos de idade no caso dela, 62 anos de idade para ela poder se aposentar em qualquer situação. Vamos continuar na região Jaguaribana, Maria em Limoeiro do Norte. Eu tenho um filho que tem retardo mental e eu gostaria de saber se eu posso fazer a procuração do CadÚnico no meu nome, porque ele foi aprovado, mas ele não quer ir à Caixa Econômica Federal. Eu posso fazer essa procuração no meu nome? Pergunta Maria em Limoeiro do Norte, professor Paulo Bacelar. Olha, ele disse que ele tem retardo mental. Então, retardo mental não cabe a procuração, precisa ter uma curatela. A pessoa tem que ser um representante da pessoa e que seja por uma ordem judicial de curatela, uma interdição, para ela poder representar ele em qualquer lugar. Professor Paulo Bacelar, é importante essa sua observação, porque muita gente às vezes fica amarrada na procuração, imaginando que é o documento suficiente para movimentar o benefício de algum parente, de filho ou de cônjuge. E nesse caso aqui é a curatela. O que é que significa isso, professor Paulo Bacelar? Curatela. A curatela é uma ordem judicial, né, de um documento, em que ela pode representar aquela pessoa que não tem condições de discernimento. Então, uma pessoa que tem um retardo mental, que não tem como se decidir a situação da vida, então ela tem direito a representar aquela pessoa em qualquer órgão, em qualquer lugar, e tem que ser por ordem judicial. Andréia, em São Benedito, tem uma dúvida. Fiz uma perícia médica em setembro, só que até agora ainda continuo esperando o resultado, pois todos os dias, professor Paulo Bacelar, olho no aplicativo do meu INSS e diz lá, continua em análise. Eu queria saber se quando está em análise demora muito para sair o resultado, e se a demora é assim mesmo.
É verdade, a perícia médica ela não deveria demorar tanto, né? Que a pessoa está precisando daquele dinheiro, daquele salário e realmente fica demorando em análise. Você, para isso, precisa ver se é possível entrar com mandado de segurança para que o INSS dê logo o resultado da perícia. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, a Andréia entrou em setembro, ainda é pouco tempo. Se ela tiver entrado no início de setembro, estamos a pouco mais de um mês. Essa espera de um mês é estimulante para quem está nessa situação ir à Justiça Federal ou deve esperar mais um pouco, continuar batendo a porta do INSS, fazendo a cobrança para a perícia ser liberada? Não, com o salário maternidade, o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, ele tem um prazo fixado de 30 dias pelo acordo que o INSS fez com a Justiça. Então, 30 dias já seria necessário, já seria proveniente uma ação judicial para liberação. Matheus Freitas está em São Gonçalo do Amarante. Eu recebo o Auxílio Brasil e queria saber se esse benefício conta com algum tempo de contribuição. Tenho 48 anos de idade, mas nunca contribuí com o INSS. Como será a minha aposentadoria? Pergunta bem interessante essa, professor Paulo Bacelar, sobre a possibilidade do Auxílio Brasil criar vínculo com a Previdência Social. Cria ou não? Não cria. O Auxílio Brasil é como se fosse a antiga Bolsa Família, é uma renda que é assistencial, é uma ajuda, né, do governo, não seria considerada renda para tributar essa renda e gerar contribuição previdenciária. Agora, ele pode pegar esse dinheiro do Auxílio Brasil e contribuir como segurado facultativo, por exemplo, e voltar a ser segurado da Previdência para quem não está segurado, para quem não está contribuindo com a Previdência, né? Se você é cadastrado no CadÚnico, não tem renda declarada e recebe o Auxílio Brasil, ele pode pegar uma parte desse dinheiro, pagar R$ 55, né, R$ 60, que é 5% do salário mínimo, e poder contribuir como segurado facultativo de baixa renda e voltar a ser segurado da Previdência. Nesse caso, conta própria, não obrigatoriamente. O Matheus com 48 anos de idade ainda vale a pena contribuir, né? Porque nesse caso ele teria que somar 20 anos de contribuição, né? Porque ele está contribuindo após as regras da reforma previdenciária. Se ele for iniciar a sua contribuição agora, seria 20 anos. Mesmo assim, ele estaria protegido de um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-acidente, essas coisas. Esses benefícios são garantidos também, professor Paulo Bacelar, para quem está no cadastro, no CadÚnico e recolhe para o INSS. Sim, o auxílio-acidente não. Eu falei aqui o auxílio-acidente não seria possível para um facultativo, mas um auxílio-doença, que é hoje chamado de benefício por incapacidade temporária, ou aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente, teria direito a esses benefícios, além da aposentadoria. E se for mulher, ainda tem direito ao salário maternidade também. E você que tem dúvida na área da Previdência Social, mande o seu recado aqui para nós, o 085-99273-4353. Vamos à região do Vale do Salgado, José Maria em Icó. Sou servidor público federal do Ministério da Saúde, já tenho 40 anos de serviço e 72 anos de idade, somente no Ministério da Saúde. Me explique, por favor, como é a aposentadoria compulsória. Quando fizer 75 anos de idade, eu me aposento com a integralidade e paridade do salário, professor Paulo Bacelar? Não, para quem vai se aposentar pela idade, né, que a gente chama de expulsória, né, que é 75 anos de idade, nem sempre vai ser integralidade e paridade, depender se ele atingir os requisitos para esse benefício. Geralmente, a pessoa que tem 75 anos, ela pode ou não ter muito tempo de contribuição. Se ela tiver pouco tempo de contribuição, vai ser proporcional. Vamos dizer que ela tenha 20 anos. Então, vai ser 20 anos dividido por 35, que é o mínimo. Então, no caso dele, que tem 40 anos de contribuição, já teria atingido as regras, né, para integralidade e paridade. Então, nesse caso dele, sim. Mas nem todo seria dessa forma, exatamente porque precisaria ver o tempo de cada um para saber se teria direito à integralidade e à paridade. Agora você diz, professor Paulo Bacelar, quando fala em expulsória, nesse caso, o senhor José Maria precisa chegar aos 75 anos de idade para pedir a aposentadoria, ou nessas condições atuais, com 40 anos de contribuição e 72 anos de idade, ou é porque ele quer continuar? Não, eu estou na ativa aqui, me revitaliza a cada dia. Talvez seja isso também, porque, né, professor Paulo Bacelar? Se ele se aposentar, ele tem que se afastar, né? Então, muitas pessoas não pedem aposentadoria,
para exatamente ter uma atividade, né? Não ir para casa, ficar no sofá, né? Assistindo televisão. Agora, no INSS também eu tinha muitos colegas dessa forma, eles não se aposentaram ainda, tem alguns que não se aposentaram ainda exatamente por isso. Nesse caso, se for olhar assim friamente os números, Luziano, ele já teria direito sim à aposentadoria. E é por isso que a lei cria um limite, né? Para aquelas pessoas. Então é 75 anos. Muita gente com 75 anos ainda está ativo, né? Ainda está com a mentalidade ainda boa para poder trabalhar, mas o governo fala assim, ó, você já deu a contribuição, agora vamos deixar para outra pessoa. Pois imagina, né, professor Paulo Bacelar? Tem muita gente nesse perfil. Por exemplo, a minha mãe, Antônia Cardoso, com 96 anos de idade, disse na semana passada, eu quero ir votar. E foi votar, professor Paulo Bacelar. Como o meu seu pai também, também, né? 98 anos. 98 anos de idade, seu Manuel. Tava lá votando e 8h15 da manhã já me ligou perguntando se eu tinha ido votar. Eu dormindo, ele já tinha voltado da votação. E a dona Antônia, com 96 anos de idade, ela disse, ô meu filho, eu queria tanto trabalhar. É por isso que a gente faz referência aqui ao nosso ouvinte do município de Icó, o senhor José Maria, com 72 anos de idade, já tem tempo suficiente para garantir a aposentadoria, para se aposentar, mas quer continuar no serviço. Parabéns ao seu José Maria, e quero também, ao mesmo tempo aqui, agradecer a todos vocês, a todas vocês em Icó, no Vale do Salgado, que nos acompanham pela FM 97.5, FM Papagaio, também administrada pelo Carlinhos Nunes. Júnior, em Brasília. Estou aguardando a minha aposentadoria desde 2019. Quando for deferido com o INSS, o INSS vai me pagar de forma retroativa? Sim. Ele pediu a aposentadoria em 2019. Se ainda estiver em tramitação ou com processo judicial, irá receber desde a data do requerimento. Professor Paulo Bacelar, agora por que tanta demora para o INSS expedir uma ordem de aposentadoria? Por isso que eu acho que não seja do INSS, né? Ainda estaria na justiça, porque esse tempo todo não seria ainda uma ordem, a não ser, Luciano, que seja um recurso também. Um recurso administrativo já pode ter uma ordem de deferimento e ainda o INSS não implantou o benefício. Realmente tem demorado bastante para o INSS implantar as decisões da junta de recursos. Com essa pergunta do Júnior em Brasília, me veio também um questionamento, porque às vezes, professor Paulo Bacelar, alguns beneficiários da Previdência Social dão entrada no pedido de aposentadoria antes de completar a idade ou o tempo de contribuição, mesmo estando ali, olha, estou com 14 anos e 9 meses de contribuição, já estou com 65 anos de idade, no caso do homem, eu vou dar entrada logo no benefício aqui, no pedido da aposentadoria, porque assim que eu completar os 15 anos de contribuição, o INSS já emite a minha ordem de aposentadoria para eu receber o benefício. E não funciona desse jeito. Não adianta pressa antes das condições exigidas pela Previdência Social. Exato. Precisa saber se realmente já tem implantado os benefícios, né, os valores. Luciano, eu lembro que algum tempo atrás, eu lembro que as pessoas davam entrada na aposentadoria e na verdade queria saber quanto tempo tinha. Ainda não tinha implementado, por isso que gerava muitos indeferimentos até, porque as pessoas não tinham essa consultoria que tem hoje, né? Da pessoa olhar primeiro, olha, você tem direito à aposentadoria, vamos dar entrada. Não, isso aqui, ó, você ainda não tem, não implantou. Vamos fazer um planejamento para frente, para dizer quanto tempo ainda falta, se vale a pena contribuir ou não. Então ainda tem hoje essa possibilidade dele fazer isso que antigamente não tinha. Você que está acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, pode nos mandar uma mensagem. Escreva e diga em que cidade você se encontra. O nosso WhatsApp, anote aí, é o 085 99273 4353. Luiz Antônio, em Fortaleza, tenho 20 anos de carteira assinada e 56 anos de idade. Compensa pagar por fora para conseguir melhoria na minha aposentadoria? Luciano, quando me fazem essa pergunta, eu sempre respondo de duas formas. Uma legalmente e outra praticamente. Então eu vou responder as duas formas. Legalmente, só pode contribuir, além daquilo que ele já contribui, se ele exerce alguma atividade por fora. Então, por exemplo, se ele tem carteira assinada, mas é corretor de imóveis e trabalha por fora numa atividade, ou tem uma lanchonete, ou tem alguma atividade de consultoria, por exemplo, ele está trabalhando por fora e ele é obrigado a contribuir. Aquela pessoa que não exerce outra atividade, legalmente, ela não poderia contribuir, porque ela só pode contribuir se ela exercer alguma atividade remunerada. Mas, na prática, tem muita gente que complementa aquela contribuição que ela já tem, como carteira assinada, por exemplo, complementa como autônomo,
até o teto da Previdência para você ter uma aposentadoria maior. Isso é que a maioria das pessoas faz. Então, eu recomendo, se for fazer isso, faça de forma que não atrase os pagamentos. Porque quando você contribui em atraso, o INSS, em regras, exige a comprovação da atividade. E se você não tem uma comprovação, aquelas contribuições que você fez vai ser jogado dinheiro fora, porque não tem como comprovar. Então, se você for contribuir como autônomo, como contribuinte individual, para complementar para o teto da Previdência, pode fazer isso, mas que não passe do prazo. Ou seja, pague todo mês em dia até o dia 15 do mês seguinte da competência que você quer pagar. Onde em Juazeiro do Norte está a Lidiane com a seguinte dúvida: minha mãe tem escoliose e hérnia de disco e por isso, professor Paulo Bacelar, está quase de cadeira de rodas. Passou 4 anos lutando para receber um benefício e no dia da perícia, o perito falou que ela não tem condições, ou melhor, ela tem condições de trabalhar e se manter. Aí Lidiane faz a seguinte observação: a minha mãe não consegue andar sozinha sem apoio, ela vive do Auxílio Brasil. O que podemos fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, é complicado, né? Essas questões, eu sempre falo aqui para todos os ouvintes, quando for pedir um benefício por incapacidade, que tenham laudos bons na mão. Os médicos peritos, eles analisam faz aquela perícia médica com base nos laudos, nos atestados médicos. Então, muitas vezes a pessoa entra com um atestado médico genérico, o médico não diz qual é a incapacidade que a pessoa tem, por quanto tempo a pessoa tem de incapacidade. Então, é importante que ela procure um advogado para recorrer dessa decisão e apresente laudos que sejam necessários para implementar o benefício. Os ouvintes da região metropolitana do Cariri nos acompanham pela FM 106.5, afiliada à Rede Sons Unsat. Professor Paulo Bacelar, me diga aí, 6 municípios da região metropolitana do Cariri? Do Cariri? Sim. Barbalha, Crato, Juazeiro, Caririaçu. Deixa eu ver outra. Vou te ajudar. Missão Velha, Nova Olinda, Pentecostes. Missão Velha, eu adorei Missão Velha, eu já dormi lá. Não, eu fiz essa pegadinha aqui pro Paulo Bacelar, porque ele chegou aqui dizendo: Luzenão, você sabe onde é que fica Caririaçu? Aí eu digo: ó, essa pergunta é fácil pra mim. Por isso Farias que eu Brito, provoquei. Farias Brito? Farias Brito também, na região sul do Ceará. Vamos voltar aqui da região metropolitana do Cariri, subir a Serra da Ibiapaba. Em Ipu está a Lúcia. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se quando eu me aposentar, vou correr o risco da minha filha, que recebe o BPC, perder o benefício. Olha, vai depender da idade. Para não contar para um cálculo da renda familiar, que o INSS pode revisar o grupo familiar e ver se aumentou a renda, né, familiar. Aí teve um benefício, né, de uma aposentadoria, então aumentou a renda daquela família. Ele só não vai contar se a pessoa que se aposentou tiver 65 anos de idade e a aposentadoria for de um salário mínimo. Então, não conta para aqueles benefícios que a pessoa tem 65 anos de idade e contar também com um salário mínimo. Então, por exemplo, se a pessoa tem um BPC na casa, a mãe se aposenta, tem 60 anos, se aposenta, vai aumentar a renda familiar, o benefício vai ser cortado. Quando a mãe tiver 65, Luciano, pode voltar a receber novamente, porque 65 anos de idade não conta para a renda familiar. A lei previu dessa forma, então é desse jeito que tem feito aí a legislação e o INSS também. Linha direta do Alerta Geral 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, quero a sua atenção, que é especial para todas as mensagens dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, mas me chama a atenção essa pergunta da Madalena em Pentecoste, que nos acompanha pela FM Caxitoré 91.9. Ela diz o seguinte: meu irmão sofre de epilepsia desde os 12 anos de idade. Hoje ele tem 36 anos de idade e a minha mãe pagou o INSS para ele até 2012. Aí parou. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se o meu irmão tem direito a receber o benefício e como faço para conseguir esse benefício. Pronto, Luciano, é aquilo que a gente sempre fala, né? Quando a pessoa para de contribuir, ela tem a qualidade segurada dela por um tempo, que pode variar de 1 a 3 anos, dependendo da situação, e deixa de ser segurado da Previdência e ele teria que voltar a contribuir novamente, sem atraso, para voltar a contribuir, para ter direito a manter a qualidade segurada e começar a contar a carência novamente. No caso dele, se ele contribuir com 6 meses,
ele recupera as contribuições anteriores à perda da qualidade. Então ele já teria, depois de 6 meses, ele já poderia ter mais de 12 contribuições, porque soma as novas com as antigas, ele poderia dar a entrada no benefício por incapacidade temporária. Mas por enquanto ele não é segurado, ele precisaria voltar com essas 6 contribuições para garantir as contribuições anteriores, ele ter carência para os outros benefícios. 2 questões nessa pergunta da Madalena. Primeira questão, professor Paulo Bacelar. Quem sofre com epilepsia tem direito ao BPC? Não, pela própria doença, não. O que vai garantir são as crises, o tipo de epilepsia que ele tem, se tem impedimento de longo prazo para garantir um BPC. Por exemplo, se ele não contribuir, poderia ter pedido um BPC agora por causa da epilepsia. Mas tudo vai depender do laudo médico. Se ele tem epilepsia, então pode ser um laudo psiquiatra para saber se ele tem cura, qual é a frequência, se ele tem frequência de ataques epiléticos, se ele pode ter uma atividade normal, com remédio, com medicamento, então tudo isso vai depender da perícia médica. E a outra pergunta também sobre essa dúvida da Madalena. Nesse caso, se o irmão passar a contribuir uma vez por ano, isso vai possibilitar que ele receba lá na frente a aposentadoria? Como eu disse, ele vai ter que contribuir 6 meses. Se ele contribuir uma por ano, ele mantém qualidade segurado, mas ele só vai ter carência para um benefício depois de 6 contribuições em dia novamente. Continuamos aqui com as dúvidas e muita atenção especial para os nossos ouvintes. O Cristiano está no interior do Ceará. Ele relata: minha mãe tem fibromialgia e artrite. Ela é agricultora e sente muitas dores em todo o corpo. O perito disse que ela consegue trabalhar, mas existem laudos atestando que comprovam a doença e o médico que a atende diz que ela não tem condições de trabalhar. O que podemos fazer nessa situação, professor Paulo Bacelar? Pois é, o médico perito é que vai dizer se ela tem ou não condições de exercer atividade, e sempre com base em laudos médicos. Se for pedir um benefício, sempre invista em ter um atendimento médico, às vezes até pagar uma consulta médica de um especialista na área, para atestar que se aquela pessoa está ou não incapacitada daquela atividade que ela exerce. Márcia, em Granja, nos acompanha pela FM Liberdade 91. Eu fiz a primeira perícia e consta que eu estava capacitada para trabalhar. Agora fiz outra perícia na Justiça Federal. Eu gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, quanto tempo leva para a Justiça Federal analisar o processo. Aí diz a Márcia: eu tive trombose venosa em dezembro de 2020 e estou com sequelas. Eu tive a trombose depois de uma cesariana. E aí, professor Paulo Bacelar, nessa situação, às vezes a gente fala da demora no INSS, aí a segurada parte para a Justiça Federal, e tem também essa demora, essa lentidão nas respostas quando as pessoas mais precisam do benefício previdenciário. Pois é, isso depende, né, da perícia médica, depende da vara também, onde ela fez a perícia médica, depende do médico juntar o laudo no processo, porque às vezes demora, não é nem o juiz de decidir um processo, às vezes é o médico que demora de juntar um laudo que foi feita a perícia. Então vai depender de várias variáveis em relação ao prazo. Agora, não existe prazo legal para que tenha para que termine uma ação judicial, né? Isso vai depender dessas variáveis. Elma, em Beberibe, queria saber se a aposentadoria por invalidez gera pensão por morte para menor de idade ou para marido ou mulher. Sim, a aposentadoria por invalidez, que hoje é o benefício por incapacidade permanente, ele é um benefício previdenciário e gera direito à pensão por morte para seus dependentes. Os filhos solteiros até 21 anos de idade e os maridos e mulheres, né, o cônjuge. Então, vai gerar pensão por morte, sim, se tiver dependentes. O Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria a serviço da educação previdenciária. Nesse contexto, Luiz Felipe, em Croatá, faz a seguinte pergunta: eu tenho 34 anos de idade e nunca fiz nenhuma contribuição para o INSS. Como posso fazer para conseguir me aposentar quando chegar o tempo certo, professor Paulo Bacelar? Olha, nesse caso, se ele nunca contribuiu para o INSS, ele precisa ter 20 anos de contribuição. Ele tem 34, ainda dá tempo. Se ele contribuir somente o mínimo, que vai ser 20 anos, ele vai ter 54 anos de idade e vai precisar ter 65 de idade para se aposentar. Então ele ainda teria mais 9 anos, além dos 20,
para poder contribuir e ele poder se aposentar com 65 anos de idade. Luiz Felipe, então não perde tempo, segue esse conselho do professor Paulo Bacelar, com 34 anos de idade, é um menino, olha para frente, porque a aposentadoria, pelas regras atuais, é garantida ao homem com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Claro, professor Paulo Bacelar, para quem começar a contribuir depois da reforma previdenciária, o tempo será de 20 anos. Para o homem, né? Porque para o homem. Para a mulher continua 15, mesmo antes ou depois da reforma. Vamos continuar aqui, agora tem dúvida da Leila Lima em Aquiraz, colada na nossa FM 107.5. Eu queria saber como funciona o pedido de aposentadoria. Eu preciso esperar chegar na idade certa ou chegar a um tempo mínimo de contribuição? Boa essa pergunta da Leila, professor Paulo Bacelar. Em regra, existem exceções, que são as regras de transição da Previdência, que não precisa ter idade mínima. Mas, em regra, hoje, você tem que ter uma idade mínima de 65 anos de idade para o homem e 62 anos de idade para a mulher. E a mulher precisa ter 15 anos de contribuição, o homem precisa ter 15 anos de contribuição se contribuiu antes da reforma e 20 anos de contribuição se ele contribui depois, começou a contribuir depois da reforma da Previdência, que é de novembro de 2019. Ou seja, Leila Lima em Aquiraz, para você se aposentar, não espere apenas a idade chegar, no caso 62 anos de idade para a mulher. É importante que você tenha esse tempo de contribuição de no mínimo 15 anos de recolhimento para a Previdência Social. Linha direta do jornal Alerta Geral, mande a sua dúvida. Estamos aqui com o tapete vermelho para receber a sua pergunta. 085 99273 4353. João Marcos em Fortaleza, meus pais são agricultores, eles moram no interior do estado. Eu queria saber quais critérios eles precisam apresentar para conseguir a aposentadoria. Olha, precisa ter a comprovação de 15 anos de atividade rural. Não precisa ter contribuição, basta que ele comprove que ele exerceu atividade durante 15 anos, como provas de semente, compra de sementes, provas de planos de governo federal, de plano de combate à seca, que às vezes ele faz um cadastro em algum lugar, prova que ele tenha feito a inscrição no DAP, na Emates, e tem a prova de 15 anos atrás e provas recentes perto da aposentadoria, que para o homem precisa ter 60 anos de idade, a mulher 55 anos de idade, e ele precisa ele precisa trabalhar, exercer atividade rural exclusivamente, sem ter outra renda, até essa idade de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Marcos Aurélio em Pacajus, ouvinte da Agora FM 107.5. Eu tenho apenas 8 anos de contribuição. Queria saber as formas de continuar contribuindo mesmo sem ter carteira assinada. Olha, se ela não exerce atividade nenhuma, ela é desempregada ou dona de casa, ela pode contribuir como segurada facultativa pelas alíquotas 19 e 29, se ela for dona de casa, se ela for cadastrada no CAD único, ela pode contribuir com 5% do salário mínimo, no código 1929. Ela pode contribuir no plano simplificado de previdência para o facultativo, que é de 11% do salário mínimo, com o código 1473, e pode pagar como 20% do salário mínimo ao teto. Ela declara uma renda entre o salário mínimo e o teto da previdência, que é de R$7.000, e ela vai pagar no código 1406, que é o código de facultativo que paga 20%. Então, seriam essas três opções. E essa regra vale tanto para o homem quanto para a mulher? Tanto para o homem quanto para a mulher, não tem problema. Vamos direto ao Vale do Curu, em Trairi. A Lúcia Abreu diz: eu queria saber, professor Paulo Bacelar, quais problemas de saúde podem dar direito aos benefícios do INSS? Não é problema de saúde, é qualquer doença que gere uma incapacidade para o trabalho. Não existe uma lista de doenças, qualquer doença que impeça que você tenha incapacidade para o trabalho. O benefício é concedido pela incapacidade, não pela doença. Vamos continuar no Vale do Curu, em Pentecoste. Ana Clara gostaria de saber se para ter direito ao auxílio maternidade eu tenho que ter contribuído para o INSS. Já respondemos uma pergunta bem parecida, mas vale a pena reafirmar aqui as explicações do professor Paulo Bacelar sobre o salário maternidade. Com certeza, o benefício do salário maternidade, que é o nome correto, é um benefício previdenciário e todo benefício previdenciário prescinde de contribuição prévia. E o salário maternidade, em regra, tem a carência mínima de 10 contribuições antes do parto.
Só vai ter exceção para segurada empregada e empregada doméstica. E aí ela não teria essa exigência de fazer o pagamento de 10 contribuições antes do parto. Mas para a dona de casa, para o facultativo, que é desempregado, e para o contribuinte individual, que é conhecido também como autônomo, precisa ter 10 contribuições antes do parto. Então, se antes de engravidar, você precisa ver se vai ter vai ter o desejo, né, de ter o salário maternidade, você pode fazer uma prévia contribuição antes mesmo de engravidar, porque teria que ter 10 contribuições antes do parto. Se já estiver grávida e nunca contribuiu, fica difícil ela completar essas 10 antes do parto. Milena Pereira em Aquiraz quer saber, professor Paulo Bacelar, estou doente e recebi um auxílio acidente. Quero saber se esses auxílios do INSS comprometem a minha aposentadoria. Não, a aposentadoria vai depender do tempo de contribuição. Se ela estiver recebendo um auxílio acidente, é por uma indenização gerada por um acidente que gerou uma incapacidade parcial, mas ela pode continuar trabalhando em outra atividade, fora daquela atividade que ela sofreu o acidente. E ela vai ter as contribuições independentemente desse benefício. O que vai melhorar? Caso ela contribua ou trabalhe, né, de carteira assinada ou contribua como autônomo e também receba o auxílio acidente, que é um benefício tecnicamente para sempre, esse salário do auxílio acidente irá somar aquela contribuição que ela está fazendo e vai ter uma aposentadoria maior no futuro. Maria em Iguatu, eu tenho 59 anos de idade e já completei 15 anos de contribuição. Já posso pedir minha aposentadoria? Ainda não. A mulher, ela teria que ter 62 anos de idade, que é a regra geral da regra da reforma da Previdência, mas agora em 2022 ainda poderia ter 61 anos e 6 meses de idade, que é a regra de transição. Mas se ela não vai completar 61 anos de idade agora, em 2019, em 2022, somente com 62 anos de idade para ela poder se aposentar. Marcos Vinícius em Aracati, eu quero saber qual o prazo para sair o resultado dos pedidos de aposentadoria do INSS. Eles pagam de forma retroativa? Olha, o prazo legal é de 45 dias da data da juntada de toda a documentação necessária para a concessão da aposentadoria, e o INSS fez um acordo com a Justiça por falta de servidores para aumentar esse prazo para 90 dias. Então, o prazo para o INSS conceder o benefício é de 90 dias e recebe todo o retroativo da data do requerimento. Mais uma dúvida, Beatriz Barros em Cascavel, ligada na FM 107.5. Já cheguei na idade e no tempo de contribuição certos para conseguir minha aposentadoria. Eu preciso esperar mais tempo para me aposentar? Isso faz diferença na hora de me aposentar? Olha, isso depende de cálculos, né? Se você já tem idade e tempo de contribuição, você pode pedir aposentadoria. Mas, às vezes, a gente faz cálculos que verifica que se a pessoa contribuir mais um ano, mais 6 meses... dependendo da idade, somada idade e tempo de contribuição, pode atingir um benefício melhor, mais vantajoso. Então, para isso, precisa calcular. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, é importante o cálculo, a assistência jurídica para ter segurança nos números que serão apresentados e garantir um benefício melhor. Com certeza. Hoje não tem como você protocolar um benefício sem analisar a documentação, sem analisar o cadastro do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, verificar quais são os indicadores que estão no CNIS como pendência. Você precisa analisar tudo, regularizar tudo antes do pedido para poder o benefício sair redondinho e sair o mais correto possível. João Cardoso em Horizonte, quais critérios para conseguir o auxílio maternidade, professor Paulo Bacelar? Repita rapidinho, porque esse assunto ganhou espaço hoje aqui no Alerta Geral. O salário maternidade pode ser concedido a pessoas desempregadas que tenham sido demitidas há pelo menos 1 ano antes do parto, ou 2 anos antes do parto, se recebeu o seguro-desemprego quando foi demitida, né? Esse período de qualidade de segurado, ela pode estar desempregada e receber por causa daquele vínculo anterior que ela tinha antes de engravidar. Se ela não tinha carteira assinada, não contribuía, ela tem como o salário maternidade você pode ser facultativa, contribuir como facultativo por 10 meses ou como contribuinte individual por 10 meses também antes do parto, para ter direito ao salário maternidade. Rita Araújo em Cascavel, professor Paulo Bacelar, tenho 57 anos de idade e 35 anos de contribuição. Com quantos anos eu vou me aposentar? Já perdeu dinheiro, professor Paulo Bacelar?
Fiquei agora sem ar. Ela já tinha 30 mais de anos 30 anos de contribuição na época da promulgação da reforma previdenciária. Exato. Agora ela teria a aposentadoria com fator previdenciário. Então, com esses 35 anos, ela já teria direito à aposentadoria na regra de transição de 100%, Luzenor, sem fator previdenciário. Olha só. Tá entendendo? Não entendi, professor Porque Paulo Bacelar. Nem eu e nem a Rita. Veja bem, se ela já tinha 30 anos de contribuição antes da reforma, ela já tinha direito pelas regras anteriores. Exato. Porém, pela regra de transição, ela se aposenta com 100% do pedágio. Não precisa de pedágio porque ela já tinha os 30 anos. E 57 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem. Então, ela na época que ela tinha 30 anos, ela ainda não tinha 57 anos de idade. Então já tinha direito à aposentadoria, mas com fator previdenciário. Se ela atingir 57 anos, ela perde o fator previdenciário. Quer dizer, ela exclui da cálculo dela o fator previdenciário. E vai ter uma aposentadoria melhor se ela requerer o benefício agora do que se ela requeresse o benefício lá atrás, quando tinha 30 anos de contribuição. Ou seja, a notícia é muito boa para a Rita Araújo em Cascavel. Por isso que a gente fala da questão da consultoria. O cálculo antes da aposentadoria. Olha, você tem direito hoje, mas daqui a 2 anos você vai ter um direito melhor. Qual é a melhor opção? Esperar? É receber logo? Então, isso aqui hoje, as pessoas devem ter consciência de ter uma consultoria previdenciária para não perder dinheiro. No caso dela, ela teria a possibilidade de ter um valor muito maior do que teria se ela tivesse se pedido aposentadoria lá quando fez 30 anos de contribuição. Rodrigo Albuquerque, em Quixeramobim. Meu filho tem autismo e é menor de idade. Devo ir atrás de algum benefício? Ele tem direito? Sou viúvo. Olha, se ele é viúvo e não tem benefício algum, o filho dele pode ter direito a um BPC. Então vai depender da renda familiar. O autismo tem dado direito ao BPC nessas famílias que são de baixa renda, né? Que não tem a renda familiar maior do que 1/4 do salário mínimo. Cíntia Nascimento, em São Paulo. Tenho 2 filhos com TDAH. Eles têm direito a algum benefício? Depende do grau, né? Isso também o autismo depende do tipo do autismo e terá direito a um BPC se a renda familiar for menor do que 1/4 do salário mínimo, mas vai depender da perícia médica também. Luciano, agora você me pergunta, e os 2 filhos teriam direito? O BPC ao deficiente, ele conta como renda familiar. Então, na hora que ele concede um benefício para um, na hora de pedir para o outro, a renda familiar já vai ser maior, então poderia não dar direito aos 2 filhos na via administrativa. Na via judicial, dependendo da renda familiar, das condições de miserabilidade da pessoa, ela poderia ter direito aos 2 benefícios. Raquel Castro, em Quixadá. Tenho 62 anos de idade e 33 anos de contribuição. Sou professora. Já devo dar entrada na minha aposentadoria? É a mesma coisa. Ela teria direito à aposentadoria na regra anterior, com 25 anos de contribuição, porém já teria também direito agora uma regra melhor, que é a regra de transição de 100%. A gente já está entrando na reta final da minha conversa aqui com o professor Paulo Bacelar, mas ainda há tempo para você mandar o seu recado aqui para a produção do Jornal Alerta Geral. 085-99273-4353. Professor Paulo Bacelar, vamos aqui pedir à nossa assessora Carla Mônica para registrar em fotos, né, imagem do professor Paulo Bacelar, já vai se mexendo no paletó para ficar todo bonitão aqui, né? Mas vamos continuar respondendo as nossas perguntas. A Carla Nascimento, professor Paulo Bacelar, diz o seguinte: o esposo tem 53 anos de idade e trabalha em uma fábrica de produtos químicos. Ele tem direito à aposentadoria especial? Atuais, ele teria direito à aposentadoria especial se tiver um PPP com a qualificação dele e demonstrando a atividade insalubre dele e quais são os produtos que ele está exposto, que sejam prejudiciais à saúde, ele teria direito à aposentadoria especial com 25 anos de contribuição, porém, hoje ele precisa ter 60 anos de idade. Milena Oliveira, em Fortaleza, trabalho como autônoma. Como devo contribuir para o INSS? Pelo contribuinte individual, você pode entrar no meu INSS sem precisar de senha, gerar guia de pagamento da Previdência Social com as alíquotas de 11%, que é 11,63%, ou de 20% entre o mínimo e o teto, que é o 14,07%. O 10,07, desculpe, 10,07 para 20% entre o mínimo e o teto,
e o 1163 para quem vai contribuir apenas com um salário mínimo. Fábio, em Tianguá, minha esposa é dona de casa, nunca trabalhou e nunca contribuiu para o INSS. Como ela vai conseguir a aposentadoria? Dona de casa pode se aposentar? Exatamente, a dona de casa de baixa renda pode pedir aposentadoria se ela for cadastrada no Cade Único e tiver a contribuição de dona de casa, que é o código 1929, pagando 5% do salário mínimo. Nesses casos, ela teria direito se ela atingir 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Ou seja, professor Paulo Bacelar, para quem nunca contribuiu para a Previdência Social, nunca terá aposentadoria. A aposentadoria é um benefício previdenciário e precisa de contribuição. Abrimos o Jornal Alerta Geral com uma pergunta do Marcos Monteiro em Crateús e vamos encerrar a nossa edição também por Crateús, agora com a pergunta do Murilo. A contribuição do INSS é descontada em folha todos os meses. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se consigo pagar por fora e fazer 2 contribuições. Isso melhora a aposentadoria? Eu já respondi essa pergunta em outro ouvinte. Se você tiver outra atividade, você é obrigado a contribuir. Se não tem outra atividade, você, por lei, você não seria obrigado a contribuir, então você não poderia contribuir, já que você já contribui com carteira assinada. Agora, você pode contribuir, teoricamente, né? Na prática, na verdade, as pessoas contribuem por fora para aumentar o valor da aposentadoria, vai estar um mês, mas nem sempre é melhor, Luciano, porque às vezes você paga pouco tempo nesse período maior, só que a média de contribuições vai ser menor, então vai depender muito de cálculo. Sempre procure um especialista para te dar uma consultoria para ver se vale a pena você fazer essa complementação da contribuição para o teto da Previdência e ter uma média de contribuição maior. Encerramos aqui a edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Feliz, muito feliz, professor Paulo Bacelar, com a sua presença, com essa troca de ideias e principalmente com essa contribuição que a gente leva para você, ouvinte internauta, para quem tem dúvidas na área da Previdência Social. Hoje o programa foi riquíssimo de informação e de esclarecimento para você que sempre busca com segurança a informação na área da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um grande abraço. Bom mês de novembro que está começando. Exatamente, começando e com toda a sorte do mundo para todos nós. Desejo aí um bom fim de ano, já começando, né, daqui para frente. Tá cedo, professor Paulo Bacelar. Já passando aí, já começando aí o fim de ano, pensando aí nas festas, que todos estejam bem, que já tenha passado aí as questões políticas entre as famílias, entre os amigos, que todo mundo se abrace e pense num futuro melhor e que a gente possa ter aqui, continuar nosso trabalho informando as pessoas sobre o direito previdenciário. A você, ouvinte internauta, nosso grande abraço.